Estamos iniciando aqui uma playlist nova, que vai ser uma playlist aí a respeito de inequação do primeiro grau, tá? A gente vai tratar aí as definições, né, do que é uma inequação do primeiro grau. A gente vai trabalhar muitos exercícios que envolvem inequação do primeiro grau, tá? Já vou começar aqui trazendo uma contextualização para me explicar, né, o porquê que a gente aprende inequação do primeiro grau, né? Qual que é a importância de se aprender equação do primeiro grau? Para mim responder essa pergunta, né, que eu sempre coloco aqui em todos os começos das minhas playlists, que é justamente o porquê da gente estudar o assunto, que nesse caso é a inequação do primeiro grau, eu sempre gosto de trazer um exercício com uma aplicação prática, né? Para vocês conseguirem ver por que a gente estuda, né? Conseguir ver aonde que a gente usa. Então, o objetivo dessa aula é entender o que é uma inequação do primeiro grau e como aplicá-las, tá? Então, ó, tema da aula aí, inequação do primeiro grau. Vamos ler o que eu coloquei aí, ó. Uma companhia telefônica tem um plano residencial de chamadas no valor fixo de R$ 38,00 mais 0,36 por minuto de ligação. Nessas condições, quantos minutos de ligação um usuário deste plano telefônico pode realizar no mês para que o valor da fatura seja no máximo R$ 200? Bom, um exercício deste tipo aqui, todo mundo vivenciou ou vai vivenciar, né? Se você aí nunca pagou ainda suas contas de telefone, essas coisas, em algum momento da sua vida você vai pagar. Em algum momento da sua vida você vai ter que trabalhar essa situação aqui. Você vai ter lá, no final do mês, lá, começo de mês, sei lá, quando você vai pagar as suas contas, você vai ter, sei lá, 200, né? Vou até colocar o que tá aqui já. R$ 200 para pagar a fatura do cartão, a fatura do telefone. E aí você vai ter que usar o telefone de tal maneira, né, de tal forma que não ultrapasse o valor de R$ 200, né? Você vai ter que fazer ligações de uma forma que não ultrapasse a quantidade de minutos lá, né, para não passar de R$ 200. Então todo mundo vivenciou, vai vivenciar. Você vivencia isso aqui também, né? Se bem que já até ficou velho a gente falar valor fixo assim de telefone fixo, porque hoje em dia quase ninguém tem telefone fixo mais, né? Mas você pode trocar o telefone fixo por internet. Internet tem e vai durar aí agora para a vida inteira. Todo mundo vai ter que pagar plano de internet, certo? Todo mundo. Então você também vai ter que se organizar de tal forma que você, por exemplo, os dados do teu celular, você não pode consumir tantas quantidades de MB, né, para poder pagar tantos reais. Então, essa análise aqui é uma coisa que todo mundo vai ter que fazer. Então, é um exemplo claro aí que a gente vai ver da aplicação da inequação do primeiro grau, certo? Para a gente poder responder essa questão, vamos definir inicialmente a função que permite calcular o total a ser pago pela fatura em função da quantidade de minutos que você ficou na ligação. A gente vai chamar de V o valor a ser pago e de T a quantidade em minutos que a pessoa ficou na ligação, certo? Então, olha só, a gente, não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente falou a palavra função. Então, por isso que aqui no meu canal eu preferi trazer antes os conceitos lá, a visão geral de função, função do primeiro grau e função do segundo grau. Já temos playlists completas que tem todos os assuntos da visão geral de função, função do primeiro grau e função do segundo grau, certo? Já temos tudo isso daí. Então é importante porque aqui agora em inequação do primeiro grau a gente vai lá, vai estar sempre relembrando, vai ter exercícios aí que vai envolver a função do primeiro grau. Então, para você conseguir fazer e entender uma inequação do primeiro grau, você tem que saber função do primeiro grau, certo? E também saber equação de primeiro grau, porque a inequação e a equação é parecidos, certo? É parecidos.
A única coisa que muda da função para inequação é que a equação... Desculpa, a única coisa que muda da equação para inequação é que a equação você tem um sinal de igual, né? Numa equação você tem lá 2x mais 10, 2x menos 10 igual a 0. Numa inequação você ia ter uma desigualdade, como essa daqui. Você ia ter, por exemplo, 2x menos 10 é maior que 0. 2x menos 10 menor que 0. 2x menos 10 maior ou igual a 0. O que difere uma equação de uma inequação é isso. Na equação a gente tem uma igualdade e na inequação a gente tem uma desigualdade, certo? Então, a ideia aí é a mesma, né? Na inequação a gente vai ter umas propriedades lá que a gente já viu até, né? Que quando você tem uma desigualdade, aí você multiplica por um número negativo, troca o sinal da desigualdade e por aí vai. São coisas que a gente vai ver também no decorrer aqui, certo? Então, olha só. A função que a gente tem aqui que permite ter o valor a ser pago é esse daqui. O valor está em função do tempo, né? Ó, o valor em função do tempo, porque o valor da sua fatura vai depender do tempo que você ficou nas chamadas, né? Então, a gente vai multiplicar o 0,36 pelo t, que a gente colocou o t aqui sendo a quantidade em minutos, né? Mais o 38. Que é o valor fixo, né, que a companhia telefônica cobra pelo plano. Então, agora devemos obter os valores de t, que é o tempo, para os quais o valor total, né, o valor a ser pago, seja menor ou igual que R$200. Ou seja, a gente vai ter que resolver a expressão 0,36t mais 38 tem que ser menor ou igual que 200. Por que isso aqui? Porque essa expressão é essa, né? Ó, o valor a ser pago vale isso. Então, o valor a ser pago, que é isso daqui, ó, que é toda essa expressão, tem que ser menor ou igual que R$200, que foi a condição que o exercício, que o enunciado do meu exemplo deu, certo? Então, a gente vai resolver essa inequação aqui. Resolvendo ela, coloquei ela aqui de novo, ó, 0,36t mais 38 menor ou igual que 200. Passa esse 38 para o lado de cá negativo. Vai ficar 200 menos 38, que dá 162. Copiei aqui, ó, o 0,36t. Agora o 0,36 que está multiplicando t, ele passa dividindo. Então vai ficar 162 dividido por 0,36, tá? Olha só, é importante também, eu não fiz aqui porque senão os vídeos vão ficar o vídeo fica muito longo e aí o pessoal não assiste. Então, quem não sabe, é interessante você realizar esta conta de divisão aqui na mão, tá? Iguala as casas, elimina a vírgula e aí você faz essa conta aí na mão, tá? Faz na mão porque vai ficar aí um pouco mais fácil para o pessoal que não sabe fazer esse tipo de conta na mão, tá? Colocou vírgula ali na divisão, já complica, né? Então, faz na mão. Se quem não sabe, faz na mão. Quem sabe pode jogar na calculadora e fazer que não tem problema. Desde que você saiba fazer na mão, tá? 162 dividido por 0,36 dá 450. Então, o t tem que ser menor ou igual que 450. Aí eu coloquei aí, né? Eu escrevi aí, ó. Portanto, para que o valor da fatura seja no máximo R$200, a quantidade de minutos de ligação no mês deve ser menor ou igual a 450 minutos, né? Porque o tempo aqui foi dado em minutos, né? Ó, T é a quantidade de minutos de ligação. Então, o T está em minutos. Então, o que a gente conseguiu ver com isso daqui, ó? A gente viu um exemplo prático, né? Uma aplicação prática, onde a gente usa aí os conceitos de inequação do primeiro grau. Então, ó, você usa inequação do primeiro grau para fazer isso. É claro que quando você estiver na sua casa, você não vai usar isso daqui desta forma tão direta. Você usa o conceito indiretamente, né? Muitas coisas você usa indiretamente, mas quem coloca tudo que compra, que gasta em casa na ponta do lápis, faz isso sim de forma direta, ok?